Êxodo capítulo 10. Nós passamos à frente para falar da Páscoa, mas eu quero voltar a alguns pontos aqui ainda para a nossa comunhão, sobre a vida deste homem chamado Moisés. E aqui nós temos a nona praga, trevas. Eu coloquei como um temazinho assim, Moisés, Deus dizendo, Moisés, você vai ficar na história. E está na história, né? Impossível alguém falar na Bíblia e não falar da história, né? Não falar de Moisés. Moisés está na história. Deus disse para ele e Deus deu a ele a autoridade. Porque se você abrir a Bíblia antes da leitura, no capítulo 7, só voltar uma página atrás. Versículo 1 do capítulo 7 diz: Então disse o Senhor a Moisés: Vê que te constituí como Deus sobre Faraó. Arão teu irmão será teu profeta. Então Deus estava jogando em cima de Moisés a própria autoridade divina dele, para que ele pudesse exercer o seu ministério, que é diferente. Agora no capítulo 10, verso 21, ele vai executar aqui algo espetacular dado por Deus a ele por causa dessa autoridade. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu e houve treva dispersa sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Ponto e vírgula. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Então Faraó chamou a Moisés e lhe disse: Ide servir ao Senhor, fiquem somente os vossos rebanhos, vossos gado e as vossas crianças irão também convosco. Respondeu Moisés: Também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor, o nosso Deus. Também os nossos rebanhos irão conosco, nenhuma unha ficará, porque dele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, e não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixar ir. Disse, pois, Faraó a Moisés: Retira-te de mim, guarda que não mais me veja o rosto, porque no dia em que vires o meu rosto morrerás. Respondeu-lhes Moisés: Bem disseste, que nunca mais tornarei eu a ver o rosto. Nosso Deus e Pai, esta é a tua palavra, é o Evangelho do Velho Testamento, é a palavra de Gênesis até Apocalipse, porque não há separação, é o mesmo Senhor que está lá no início e está no final, e é o mesmo que estará conosco por toda a eternidade. Por isso, Pai, abençoa esta meditação, em nome de Jesus, amém. Podeis sentar, irmãos. Uma das coisas que nós temos que entender, Deus disse para Moisés: Moisés, lembre-se que eu estou no controle. Lembre-se, sempre diz Moisés, isso, me dê toda a sua atenção se você puder. Deus disse: Moisés, lembre-se que eu estou no controle. Então ele tinha que ter esta convicção que tudo que ele fosse realizar, Deus estava por trás. Era Deus que estava indo com ele. Moisés, quem te colocou você no palácio criança, foi eu que coloquei. Não foi
ninguém que te levou lá. Eu estava com você quando te jogaram num cesto para ir para a água abaixo. Eu preparei a filha de Faraó, que foi tomar banho naquele horário, preparei aquelas pessoas e eu te coloquei no palácio porque eu queria te preparar para você executar esse lindo trabalho que é tirar o povo do Egito. Então ele tinha uma identidade bem mais profunda com o povo. E ele disse mais: Moisés, o seu único trabalho é obedecer, só isto. A única coisa que você tem que fazer é obedecer, é o que eu quero de você. E é isso que Deus pede de cada um de nós. Irmãos, é algo que nós não gostamos, é obedecer, não é verdade? Tudo que você vai falar, a pessoa quer saber por quê, para quê, tudo é assim. Ninguém obedece espontâneo, né? É um questionamento que há. Então Deus falou: Moisés, comigo não há questionamento. Quando eu falo, é para executar, é para você fazer. Não me pergunte por quê. Neste capítulo 7, 8, 9 e 10, eu estou colocando também um título: Deus bombardeando a Faraó. A maneira que Deus teve de bombardear Faraó foi mandando essas pragas, que foi atacando cada uma delas e atingindo a ele, até que ele não resistisse mais. Esta é a maneira de Deus. Abrindo parênteses, nós estamos vendo, irmãos, um conflito no mundo. Você lê, você assiste televisão, nós estamos passando por um momento sério no mundo, concernente a guerra e conflitos. As grandes potências lutando já uma contra a outra, e isto é um sinal para nós bíblico. Haverá guerras em todas as partes antes que venha o Senhor. Isto deve acender uma lanterna para nós, sabendo que o que está acontecendo no mundo não é uma coisa qualquer. Deus já tinha avisado e isto vai acontecer. Então no capítulo 7, Faraó, estas pragas que foram lançadas no Egito eram para atingir quem? O inimigo, Faraó, para que o povo pudesse sair. Mas também, irmãos, é para que o povo pudesse entender e saber que Deus estava ali preparando para eles saírem, para ir para a terra prometida, e saber que Deus iria levá-los e tirar daquela servidão. E Deus é fiel, irmãos, ouça isso: Deus é fiel às suas promessas, nenhuma delas vão escapar. Aquilo que ele falou e prometeu, e Deus disse: Moisés, é assim que é comigo. No capítulo 11 agora nós temos o anúncio da 10ª praga. É isto? A última praga. Deus anuncia a 10ª praga. Disse o Senhor a Moisés. O que ele mandou Moisés fazer, irmão? Olha o que ele mandou fazer. Disse o Senhor a Moisés: ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito, então vos deixará ir daqui. Quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. E aqui no verso 2, ele diz o quê? Pode ler, a igreja, leia. Fala agora aos ouvidos do povo, que todo homem peça ao seu vizinho, toda mulher à sua vizinha, objeto de prata, de ouro. E o Senhor fez com que o povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Também o homem Moisés era muito famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó, aos filhos do povo. Por quê? Porque ele foi criado lá. Havia um respeito sobre Moisés, porque ele era criado na casa de Faraó como filho da filha de Faraó. Então o povo conhecia e Moisés falava a língua de todos eles. Irmãos, como Deus prepara as coisas, né? A gente às vezes fica assim pensando, Ele prepara, Deus tem seus planos, os seus projetos. Se aquilo que você
pretende fazer e faz, se você colocar eu estou dizendo uma palavra, na planilha de Deus, Senhor, eu quero fazer isso, 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 mas eu queria primeiro colocar na presença do Senhor, para que o Senhor desse um olhar, e se houver da parte do Senhor um senão, que o Senhor fale o meu coração. Isto quer dizer alguma coisa para mim e para você. Às vezes nós queremos tomar decisões, mas eu faço assim, eu penso assim, eu ajo assim. Não, nunca faça isso. Deixe Deus tocar. Você tem sabedoria? Tem. Inteligência? Tem. Recurso? Tem. Tudo você tem. Mas Ele é que está no controle. Se Ele não estiver no controle, não adianta. É Ele que dirige. É Ele que sabe a porta que precisa abrir para a sua vida, e também Ele sabe qual é a porta que tem que ser fechada. Porque às vezes Deus fecha a porta para que você seja abençoado. Nem sempre nós entendemos assim. Acontece certas coisas. Mas por que Deus fez isso? Por quê? Não pergunte, Ele sabe. Você não precisa saber, Ele sabe. Mantenha a sua vida no altar. Mantenha a vida diante do Senhor. E deixe Deus agir, deixe Ele cuidar. Portanto, no capítulo nós temos a 10ª praga, e é de grande importância. Deus mostra para Moisés o que faria, o que ele iria fazer, e mandou: prepare então o povo. O seu trabalho, Moisés, quem vai tocar no faraó sou eu é que vou mexer o coração dele. O seu trabalho é um trabalho interno. Seu trabalho é um trabalho de grupo. O seu trabalho é chamar as pessoas, as mulheres, e dizer assim: olha, nós vamos sair daqui. Deus vai nos tirar desse sofrimento. Deus vai nos tirar dessa escravidão. Mas fiquem preparadas. Quando nós sairmos daqui, você peça aquela vizinha. Agora não pede sapato velho, não. Não pede roupa velha, não. A senhora deixa eu levar essa bacia velha? Não. Ele pediu o quê? Ouro, prata, vestidos melhores. Por quê? Porque Deus estava preparando o seu povo para não sair de mão vazia. Em outras palavras, Deus estava cobrando a conta. O trabalho forçado dele, fazendo tijolo, Deus estava cobrando. E eles iam levar. Para que ia levar aquilo? Porque lá na frente ia ter o tabernáculo. E Deus disse: agora é hora de preparar o meu lugar. Tudo que vocês levaram foi para mim. Agora prepara o meu ambiente. Se você ler a Bíblia, você vai ver na construção. Portanto, antes Deus chamou a Moisés: você vai operar este milagre. Está vendo, Moisés? Você vai chegar lá, vai levantar a mão para o céu. Você não vai falar muita coisa. Levante a mão que eu resolvo o problema. E caiu trevas. Você já imaginou? Eles ficaram 3 dias sem poder andar. Mas na casa do povo de Deus tinha luz. Disse Jesus: eu sou a luz do mundo. Cadê o versículo? Vamos lá. Eu sou a luz do mundo. Não, espera aí, você não... Ô pastor Luiz, não ensinou CETEP para essa gente não? Pô? Ué, será possível? Aqui eu vou tentar desse lado. Disse Jesus: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Nota 7,5. Quem anda na presença do Senhor tem luz. Essa é a amostra. Ele disse: vai haver treva para todo mundo, mas vocês estão na luz. A luz do Senhor vai brilhar na minha vida e na sua vida. Lá onde você trabalha, onde você estiver, e não importa o que esteja acontecendo, a luz do Senhor vai brilhar lá. Louvado seja Deus. Não é verdade, irmão? Por isso que o pessoal fala: esses crentes são gozados.
Estão trabalhando, fica cantando, cantando. E enquanto estão reclamando da vida, xingando todo mundo, o crente canta louvor. É por isso que ele chama a gente, que a gente é meio maluco. Mas o que vai fazer? Quem está em trevas não vê nada, né? Por isso que eles falam. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Louvado seja Deus. Ele diz: você vai operar este milagre. O povo vai ver que eu estou com você, Moisés. Moisés, agora tenha esta autoridade que eu te dei. Portanto, temos aqui uma palavra importante: trevas para o Egito e luz. Verso 23 do capítulo 11, do capítulo 10, verso 23, leia ali, está aí pertinho de você. O que diz aí? Leia. Que coisa fantástica, né? Glória a Deus, né? Glórias ao nome do Senhor. Não é verdade, mas não temos que dar glórias a Deus? Como diz o pastor Luiz, onde está aquele aleluia de bonito? Que dê aquele glória a Deus pentecostal. Glória a Deus, irmão. Quando você fala assim, há uma pessoa que não gosta. Sabe quem? É o Dema. Quando o crente fala aleluia, glória a Deus, aí ele fica assim: que exagero. Não é verdade, irmão? Então que você tem uma vida para glorificar a Deus. Agora, pelo amor de Deus, não vai dar uma topada e dar glória a Deus, não. Topada dói, né? Aí é outra coisa. Mas que você possa ter sempre no coração esse desejo de louvar e adorar a Deus. Uma outra palavra que eu quero deixar com os irmãos: Faraó, né, era considerado um deus, o deus do sol. E quando o Senhor fez isto, disse: Faraó, o problema é outro. Este milagre foi um ataque direto a Faraó. Deus mostra o seu poder sobre o sol. Se ele era o Deus do sol, ficou nas trevas. Porque quem tem controle do sol, da lua e das estrelas é o Senhor. É ele que tem o controle. Faraó não tinha. Faraó não tinha, porque era um símbolo, portanto, religioso. Mas faz parte deles. Eles diziam que o sol era uma encarnação de um Deus chamado Ra, sei lá. E Deus disse: quem controla o sol, Faraó? Faraó, você sabe quem controla o sol? Sou eu. É ele que tem o controle da minha e da sua vida, irmão. Entenda isso. Se há alguém que está alegre aqui, você via que eu ficava aqui semana, 15 dias, o mês passado, está fazendo um mês hoje que eu fiz uma cirurgia, não é verdade? Um mês. Está doido para bater uma fotografia? Vai lá. Como é que eu ficava aqui? Acabou. Mas não pensa você que eu não sofri, não. Ele me cortou. Ele me cortou. Me costurou por dentro. Mas eu agora eu fico. Calou, Bete. Me incomodava muito. Não, eu ficava constrangido de ficar toda hora aqui. O pessoal fala: o que ele está fazendo? É porque doía demais. Agora botou uma tela. Calma. Calma. Melhorei, graças a Deus. O que eu quero concluir com os irmãos: o mesmo Deus que estava com Moisés no Egito, que
que nós temos lido é o mesmo Deus que está no controle da igreja. Ouça isto: a igreja não é controlada por pastor, por bispo, por diácono. A igreja é controlada pelo Senhor. É Ele que tem o controle. Nós somos servos. Nós somos os carregadores da pasta. Nós não somos o dono. Eu não suporto. Temos que botar pastor presidente, ou consta como presidente desta igreja. Porque eu tenho que assinar documentos dizendo quem eu sou pela igreja. E essa semana passada eu tive que assinar um documento no cartório, porque esse meu nome vai ser lançado em várias áreas para saber se tem algum empecilho. Eu não tenho nenhum empecilho. Meu nome é limpo completamente em qualquer coisa. Eu não tenho, pode botar para correr qualquer coisa. Nunca tive entrada em nada. Então, por quê? Eu sou presidente para isto, para poder assinar documentos, saber quem é quem. A igreja tem uma coisa chamada estatutos. São várias, como é que fala, Robson? Várias cláusulas, né? Não é isso? Eu acho que eu vou estudar direito também, que é bom. Né? Cláusula, né? Parágrafo, né? Parágrafo 1, parágrafo 2, parágrafo. E eu estou lá e consta o meu nome. E fizeram o levantamento, desde que começou a igreja, se é o mesmo de lá até hoje. Porque hoje está havendo uma pressão, não diga pressão. Hoje, para você iniciar uma igreja, não é chegar lá e fazer de qualquer maneira. É preciso que haja idoneidade e responsabilidade. Hoje está mais difícil, estão fechando. Por quê? Porque abre-se muitas igrejas que não estão nem registradas no governo. Nós temos que registrar. Nossa igreja é registrada na Receita Federal. Só para você entender, um dia entrou um político aqui nessa igreja e eles estavam querendo pegar esse político. O que aconteceu? A Polícia Federal mandou pedir o disquete do culto que nós gravamos. Olha para aquela, você está sendo filmado ali, ó. Ó, as câmeras, lá, tem, todo lugar aqui tem câmera. Elas estão nos filmando. O que acontece? Eles queriam saber se este político estava aqui falando, fazendo propaganda aqui no púlpito. E eles mandaram entregar de volta e agradecer, porque viram o político sentado aí no banco quietinho. Porque esta igreja não se mistura com política. Não sou contra ninguém se candidatar, mas nós não entramos em política, não fazemos campanha. Pode ser, com todo respeito, se o presidente da República vier aqui e ele chegar aqui, o que eu vou falar, queridos irmãos, entre nós está o seu excelentíssimo presidente da República, o qual eu gostaria que os irmãos dissessem uma palavra de bênção para a vida dele. Pronto. Ele ia ficar lá. Não ia falar o companheiro, não ia. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Estou dizendo a você, porque um presidente da igreja tem que se comportar dessa maneira. O mesmo Deus, portanto, que deu livramento aos nossos irmãos lá no Egito, é o mesmo que hoje Ele dá àqueles
que o aceitam Jesus como Senhor e Salvador. Quem aceita Jesus como Senhor e Salvador está perdoado os seus pecados, está registrado no livro da vida e está sob os cuidados de Deus. Este é o livramento hoje. A pessoa só se livra do inferno, da perdição, se ele estiver coberto pelo sangue de Jesus. Ele livra. Eu nunca fui no inferno, não vou, nem perto eu vou passar. Mas deve ser ruim pra caramba, né? Às vezes eu fico pensando assim, será que o diabo tem aquele garfo que eles falam aqui? Eles falam uma fantasia, o diabo tem um garfo, né? Eu acho que espeta a pessoa assim para botar na brasa. Então a pessoa que não tem Cristo como Senhor, ela vai passar, pior que ela não vai nem poder me falar que nós estamos separados. Estou brincando assim só para você entender a seriedade que é a palavra de Deus. O que ela diz vai se cumprir. A palavra do Senhor: quem crê em mim tem a vida eterna e eu ressuscitarei. Eu tenho em mim a promessa da ressurreição. Portanto, Moisés, este servo de Deus, foi um instrumento usado por Deus para tirar o povo do Egito. Hoje o nosso Moisés é o Senhor Jesus. Glórias a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio, irmãos, que este assunto, o qual nós estamos lendo sobre o passado, acende uma luz vermelha, porque Deus vai julgar este mundo com o mesmo rigor que agiu com Faraó. O mesmo rigor que ele agiu com Faraó, aquilo ali foi uma amostra grátis do que ele vai fazer com este mundo rebelde, que desonram, alteram os princípios dele. Ele vai agir, e eu não quero estar nem perto, para não ver a dor. Assim como o povo saiu do Egito para a terra prometida, a igreja do Senhor vai ser chamada à presença do Senhor. Ela subirá para a presença do Senhor, e ali nós estaremos para sempre com o Senhor. Glórias a Ele. Vamos saudar ao Senhor, vamos saudar a Ele. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Nesta casa fala do nome do Senhor, nesta casa fala de salvação. Ore balabashuri kanda labashalabai. Ore kanda lasuri alabashalabai. Oh Jesus, Cordeiro de Deus, que o Senhor seja louvado nesta manhã. Que esta igreja saia daqui, Pai, sabendo da importância dela, como luz deste mundo. Porque o Senhor Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Que responsabilidade! Ele disse: vós sois a luz do mundo. Que onde você chegar, esteja brilhando. Onde você chegar, lá no seu trabalho, que brilhe a luz de Cristo. Na sua casa, que brilhe a luz de Cristo. Lá onde você viver, brilhe a luz de Cristo. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.